Então, o objetivo, o que o Arnold Bennett fala, ele fala no Como Formar o Gosto Literário. Ele fala que o objetivo do estudo literário não é a gente se entreter nas horas vagas, mas é despertar em nós, é viver, intensificar a nossa capacidade para o prazer, para a empatia e também para a compreensão. De alguma forma, transformar a nossa, nos transformar completamente, sabe, a nossa relação com o mundo, a nossa compreensão do mundo. E saber apreciar a literatura significa também saber apreciar o mundo. Eu estava procurando aqui uns livros para mostrar a vocês como exemplo, vou mostrar lá no final da aula, e eu acabei lembrando que eu emprestei um livro da Florbela Espanca para alguém, e não achei mais. Eu só vim perceber hoje, isso aí deve ter uns 5 ou 6 anos que eu emprestei esse livro a alguém. E acabei percebendo hoje, tá vendo? Olha como a memória da pessoa é. Eu fiquei triste, porque é um livro de uma escritora que eu amo de paixão, a Flor Bela Espanca, para mim é uma mulher incrível, escritora surreal. Se você gosta de poesia, leia Flor Bela Espanca. Então, como eu estava falando, né, a literatura ela nos ajuda na compreensão, na apreciação do mundo, sabe? Só que assim, ela acaba fazendo com que a gente a gente correlacione de uma forma mais unificada da coisa. Não partes isoladas, desconexas da vida, mas ela ajuda sabe, a unir os continentes em uma nova Pangeia, entende? Ela nos ajuda a isso, a ter uma compreensão do todo. E o espírito da literatura é unificador, né? Então, ela acaba fazendo com que a gente observe, que a gente enxergue uma beleza maior. Então, a gente precisa também ter um entendimento e ter a lembrança de que a literatura é essencialmente um estilo de vida, né? Que você formar um projeto literário na sua vida é um projeto de aprender a melhor maneira, sabe, de pôr em prática também esse estilo de vida. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que querem ler, sabe? Tá, eu quero ler, mas acabam preferindo dormir, acabam preferindo fazer outra coisa, né? Então, sei lá, seria mais importante não entrar nesse meio, né? Viver a literatura, dizer que é literato, enfim. E uma coisa que eu aprendi bastante é que, contrário ao que muitas pessoas podem até imaginar, é que ler bem é ler muito e ler muitos livros, né? Escrevi um texto, acho que foi ano passado, ano 2019, se eu não me engano, que eu falei leia pouco, né? Esse texto está lá no Instagram e realmente ler bem é ler pouco. Mas por que ler bem é ler pouco? É porque você não precisa ler muitos livros, você precisa ler livros de qualidade. Eu aprendi isso lendo A Vida Intelectual de Sertilanges, que para mim é um livro que foi um divisor de águas na minha vida, tanto de estudo quanto na vida num sentido mais macro da vida mesmo, sabe? Então, o Sertilanges, ele fala isso, né? Na Vida Intelectual, ele dá algumas lições que foram, para mim, realmente foram tanto desconcertantes, né? Porque, assim, eu já falei em algum lugar que eu chegou um ponto na minha vida que eu li 9 livros de vez, e de diversos temas, sabe? E foi um momento de maluquice que eu fiz isso aí. E também eu estava querendo parecer um leitor. Tá lendo quantos livros? Tô lendo 9. Caramba, esse cara lê demais. Você faz o que
quando chego em casa eu leio. Você não dorme, não? Durmo lendo. Ah, eu sei o quê? Come o quê? Eu como, sei lá, a página 36 das Crônicas de Nárnia. Me alimentei com ela ontem. Aí a janta, sei lá, falei ali, eu li a janta, eu almocei, foi a página 37 de Ortodoxia do Chester, sabe? Então, e eram livros que, para mim, naquele momento, não fazia sentido estar lendo, mas eu lia, para parecer leitor. Então, o, o Sertilanges, ele fala para a gente ler pouco, né? Ele condena o que muita gente, né, se orgulha, né, a paixão pela leitura, ou esse hábito descontrolado como eu vivia, esse envenenamento da mente por excesso de comida mental, como eu estava me alimentando, uma preguiça disfarçada que prefere a familiaridade fácil com o pensamento dos outros ao esforço pessoal, como eu estava, né? E ele chega ao ponto de dizer que a mente se torna interiormente extrovertida através do excesso de leitura. E foi como eu estava. Então, e como eu posso aplicar isso na minha vida, sabe? Eu, antes de falar isso, o que hoje em dia eu só estou lendo um livro por vez. Um livro por vez. E isso tudo, essa leitura de um livro por vez, ajuda bastante a eu poder assimilar. Tem gente que consegue ler 2 livros ao mesmo tempo, muito bom. Só que também, para mim, isso é algo pessoal, sabe? O que eu leio é para eu pôr em prática depois. Então, eu estou lendo o quê? Estou lendo Educação, Guia para Perplexo, da Inger Ekvist, o livro que eu falei logo no início. Por que eu estou lendo isso? Porque e eu também quero apresentar aqui alguns insights que eu aprendi no livro nessas aulas, entendeu? Para mim, a leitura tem que ter um propósito. Para mim. O Daniel falou o seguinte, ó. Parece simples, mas percebi que a parte mais difícil depois de terminar uma leitura é conseguir explicar para si mesmo o que aprendeu. Realmente, isso é a parte mais difícil mesmo, porque quando você passa a ler um livro, você, cara, só para resumir aqui que eu ia falar, quando a gente não consegue explicar para nós mesmos aquilo que nós lemos, há um certo problema, porque faltou atenção em nós, sabe? Então, a gente precisa ter essa noção em onde estamos errando. Ou se você não consegue explicar para si mesmo, será que você consegue explicar para a pessoa, para uma outra pessoa, para um terceiro? Porque esse grau, né, há um grau de aprendizado que a gente, ensinando outra pessoa, a gente também está aprendendo, sabe? E a leitura, ela precisa ser silenciosa, né? Você pode ler em algo, você tem que ler em um momento silencioso, sem barulho e tudo mais. Fazer anotações, né? Fazer anotações daquilo que você aprendeu, ou que aquilo que você leu. Ter insights também. É difícil, mas é um trabalhinho, cara. É um trabalhinho que faz com que, quando você torna esse trabalhinho um certo hábito, as coisas se tornam melhores. Olha como eu faço. Para mim funciona muito bem. Peraí que eu já falo isso. Para mim funciona da seguinte forma: eu leio um trecho, leio um certo trecho do livro, faço as marcações, sabe? No Kindle aqui. No Kindle eu vou fazendo aquelas marcações, né, os destaques. E daqueles destaques, eu faço o seguinte:
pego o entendimento que eu tive daquele destaque, digito ali no Google Docs, pronto, deixo salvo. Entendeu? Para mim funciona assim, funciona dessa forma, porque eu, quando eu vou lá ver novamente, eu já sei o que é que eu vou ver, sabe? Se tiver alguma dúvida, ó, isso tem nesse livro, cara, eu vou lá e vejo as anotações. Sim, deixa eu ver. Por isso que o certo é não terminar o livro e sim ir voltar até entendê-lo. Sim, porque, cara, muitas vezes nós temos um certo problema, que quando a gente vê algo, uma palavra difícil, ou uma palavra que a gente não conhece, a gente acaba pulando essa palavra. Normalmente a gente não vai procurar o significado. E acontece também quando a gente não entende um parágrafo, quando a gente não entende aquilo que o autor está dizendo. Muitas vezes você nem precisa nem largar o livro de mão, mas parar um pouco, deixar a leitura quieta lá e depois retornar a ler o livro, sabe? Porque para mim, comigo funciona assim. Quando eu não entendo muita coisa da leitura de determinado livro, e se eu forçar, aí para mim, eu forçando já não funciona. Eu prefiro parar, guardo o livro, passo um dia, dois, sem pegar nele, pronto. Aí volto naquele mesmo lugar que eu não entendi, tento entender, faço a leitura, tento entender e vou me esforçando até entender. Vou ver aqui. Fiz assim, passei quase um ano para terminar o Peregrino. Cara, o Peregrino é tranquilo, Daniel. Eu achei o Peregrino bem tranquilo, cara. Você entendeu o contexto da coisa, né? Eu achei ele bem tranquilo. Tem um outro livro do John Bunyan, né? Que é a Peregrina. Eu nunca li. E tem um do C.S. Lewis, que é O Retorno do Peregrino também. Dizem que é muito bom, né? Mas também nunca li, não. Mas, assim, como a gente pode, de alguma forma, ser práticos, né, na questão da leitura, o Certilanges, ele dá algumas regras básicas para a gente. Primeiro é nunca ler quando a gente pode refletir, né? Quando você está lendo, fixe somente no livro, né? Somente a leitura, exceto quando você está em momento de recreação, né? Claro que você não vai estar lá jogando um basquete com um livro aqui na mão, na sexta, e Sócrates morreu. Não tem como, né? É impossível. Aqui foi o final do Fedon, né? Que eu falei. De uma forma que não deveria, mas saiu na hora. Enfim, né? E o que se diz respeito ao objetivo da leitura, né? Você tem que saber o porquê você está lendo aquele livro também, né? Leia pouco e também essa leitura pouca é para não consumir o seu silêncio interior. Então, você precisa ser seletivo não apenas nos livros que você lê, mas também nos livros que você escolhe. O C.S. Lewis, ele diz que o verdadeiro amante da leitura deve, de uma maneira como um examinador honesto, né, estar preparado para dar maior nota para a exposição mais eloquente, feliz e bem documentada de pontos de vista dos quais ele diverge, né, ou até mesmo daqueles pontos de vista que ele abomina. E ele também fala que qualquer que seja o valor da literatura, só será real quando e onde bons leitores leiam. Então, você tem livros na estante, isso aqui, esses livros na estante são literatura em potencial, né? O gosto literário é só uma potencialidade também. Isso quando nós não estamos lendo. Então não adianta eu querer ter uma estante abarrotada de livros, um Kindle cheio de livros e não ler. Não adianta dizer que eu sou o leitor, né? Do melhor leitor,
ter um gosto literário refinado, que eu só li os clássicos, isso e aquilo, e não pegar um livro para ler. Então, isso é um auto-engano, porque a literatura, ela tem essa capacidade de nos renovar. Então, quando a gente realmente está lendo algo, né, de verdade, fora todos esses enganos que já foi mencionado, ela tem uma capacidade de fornecer uma cura restauradora. Então, um livro, ele pode ser considerado ótimo se tiver 3 critérios. O primeiro é a universalidade, né? Então, um grande livro, ele fala a pessoa de muitas idades, afetando, inspirando e mudando leitores muito distantes da época e do lugar que foram escritos. Isso aí são elementos de um livro clássico, né? Em segundo lugar, tem uma ideia central única, né? Tem temas que tratam de questões de importância duradoura, né? E por fim, ele possui uma linguagem nobre, né? Porque um grande livro é escrito em uma bela linguagem que enriquece não somente a nossa mente, mas enriquece a mente e eleva a nossa alma.